Olá, amados, tudo bem? Eu sou Maria de França, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje vai ser, eu vou falar sobre a oração. A maneira que eu orava talvez seja a maneira que você esteja orando agora, seja a maneira que você já orou. E então o tempo todo eu orava de maneira errada. Quer saber mais sobre isso? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Qual é a maneira correta? Existe uma maneira correta de fazer oração, de pedir a Deus, para Ele atender nossos desejos, nossos pedidos? Ou de qualquer forma, eu posso orar de qualquer forma que você respondida, certo? Então fica aqui comigo que eu já vou te contar. Então o tempo todo que eu fiquei nessa denominação, por quase 30 anos, eu orava de maneira errada. Então veja só, para a gente orar, conversar com Deus, mostrar para Ele os pedidos que eu quero, meus desejos, a gente tem que conversar, né? A gente tem que abrir o nosso coração para Deus. Então, eu naquela época, quando eu estava na denominação, na religião, eu orava o tempo todo de maneira errada. Eu já vou te explicar por quê e como, certo? Primeiro, alguns pontos que eu quero falar aqui bem rapidinho sobre a oração. Todo mundo sabe que a gente precisa ter fé para a oração ser respondida, certo? Isso todo mundo sabe que precisamos ter fé. Isso é normal. A física quântica é a mesma coisa, tem que ter fé. Tudo que você acredita vai vir para você. Cedo ou tarde aquilo vai vir, tá bom? Então tem gente que tem várias maneiras de orar. Todo mundo tem várias maneiras. Quem costuma fazer oração. Eu já não costumo mais fazer oração. Faço de maneira uma outra prática diferente de pedir a Deus o que eu quero, de agradecer a Deus o que eu quero. Não peço mais, eu só agradeço. Você já vai saber por quê. Então, tem muitas pessoas que pedem coisas a Deus gritando, chorando, lamentando, suplicando, gritando, certo? Às vezes achando que Deus vai responder mais rápido. Cada um tem seu jeito de orar, cada um tem a sua maneira, certo? Não estou falando que isso é errado. Nós parecemos às vezes, quando somos criança, quando seu filho quer uma coisa, fica chorando, fica gritando até obter aquela coisa. Então, às vezes, a gente tem comportamento de criança, né? Então, a maneira que eu fazia oração era assim. Eu pedia muitas coisas, agradecia algumas coisas, e também, quando chegava na hora de pedir, então veja só a diferença. Chegava na hora de pedir, eu começava a pedir, vamos supor que eu estava passando por uma dificuldade. Aí, no momento de eu estar agradecendo, o sentimento meu era bom. No momento que eu começava a pedir a Deus, me ajude aqui, me ajude ali, ajuda a resolver esse problema, me dê solução para isso. Então eu estava lamentando, eu começava o quê? Emanar sentimento de tristeza, de escassez, de falta. Aí dava aquela tristeza, assim, aquela emoção por estar pedindo aquele negócio e eu não ter. Então causava esse tipo de sentimento. E por que que, por mais que eu orava com sentimento tal, mas as coisas não melhoravam na minha vida? Porque eu estava fazendo de forma errada. Então, depois que eu conheci a física quântica, entendi que tudo que a gente deseja já está criado, tudo já está no mundo. Então, na hora de eu começava a pedir, eu sentia triste. Aí o que mandava para o universo, para Deus, que eu não tinha aquilo, que eu não tinha. Eu estava triste porque não tinha aquele negócio, eu queria a solução daquele problema, por exemplo. Aí, em vez de eu receber as bênçãos para resolver aquelas questões, aqueles problemas, vinha mais do mesmo, vinha mais problemas para me resolver. Então os problemas se multiplicavam em vez de ser resolvidos. Por quê? Porque eu estava mandando sentimentos de falta, de medo, de escassez, de tristeza, certo? Então é muito importante quando a gente for fazer oração, emanar bons sentimentos. Então, quando vamos supor que eu quero qualquer coisa que eu queira, eu vou pedir a Deus. Primeiro eu vou agradecer tudo que eu tenho, depois eu vou começar a pedir. Aí então eu descobri que o pedir, a palavra pedir, é a mesma coisa que eu dizer que eu não tenho, certo? Eu não tenho aquilo, por isso que eu estou pedindo a Deus.
Deus vai entender que eu não tenho. Então, o que eu vou estar mandando para Deus? Vou estar mandando falta, que eu não tenho aquilo, que eu preciso daquilo. Então, a minha vibração vai ser de falta, vai ser de escassez. Então, o pedir faz com que a gente abaixe, que a gente baixe a nossa frequência. Aí a gente passa a vibrar na frequência da escassez, do medo, certo? Do não merecimento por não ter aquilo, ok? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção no sentimento. Deus vai responder todas as orações, não importa que tipo de oração, se é Pai Nosso, se é Ave Maria, são todas orações importantes. O que é mais importante também é o sentimento que você vai mandar para Deus. Por isso que muitas pessoas são respondidas rapidamente, elas oram com fé, com confiança de que eles já têm aquilo, que eles já resolveram aquele problema, certo? A resposta vem positiva, porque o sentimento que eles mandaram para Deus é positivo, é confiante. Aí a resposta vem da maneira que eles querem. Quando eles estão orando, já estão orando com gratidão, com alegria, com satisfação, já estão pensando naquilo que eles querem. Jesus não falou assim, eu não sou de decorar a escritura, mas um tempo até eu decorava, agora não decoro mais, mas tem muitas escrituras, muitos dizeres bonitos, né, na Bíblia. Jesus não falava assim, tudo que pedires com fé, acreditando que recebeu, receberá. Então você tem que acreditar que já recebeu. Então tudo já está criado. Então só tem que agradecer. Então esse é o terceiro tópico que eu acho bem importante. Primeiro é a ter fé. Isso é normal, a gente ter fé, né? E depois, ter gratidão, troca essa palavra de pedir, começa a agradecer. Ah, mas eu quero tal coisa. Então agradeça pelaquela coisa que você quer. Substitua. E também a outra palavra que era você emanar sentimentos bons. Por isso que a oração, para mim, era respondida dessa maneira. Vinha sempre mais falta, mais escassez. Eu continuava na mesma. Os problemas não eram resolvidos. Certo? Então isso eu queria falar, mas tem uma coisa bem importante que eu vou falar no final, só para terminar, para vocês refletirem sobre isso. Então é importante o sentimento que eu mando para Deus, porque vai vir mais daquilo. Se eu mando paz, gratidão, amor, satisfação, o que vai vir? Vai vir mais daquilo. Então a física quântica me fez entender isso. Esse ponto que eu estava orando de maneira errada. Por isso que as respostas vinham conforme eu mandava. Então eu já vou estar mandando a resposta. Se eu quero coisas boas, se eu desejo comprar aquele carro X, eu tenho que sentir alegre, satisfeita, como aquilo já tivesse na minha vida, na minha frequência. Aí, com o tempo, tudo tem um tempo, vai vir aquilo. Certo? Então tudo que está armazenado aqui no nosso vórtex, todos os desejos de nosso coração vão ser respondidos, vão ser atendidos. Vai vir para a gente ter a experiência, cedo ou tarde. Então, tudo que você acredita, seja positivo, seja negativo, você vai experimentar na sua vida. Então, presta atenção como é que tá as nossas orações, se você ora, se você só pedia. Às vezes eu, na verdade, tinha o hábito de, às vezes, mais pedir do que agradecer. Então, essa palavra gratidão, tem muitos pontos num livro bem importante que é a Bíblia, que ela foi tirada. Deveria ter sido deixado lá, essa palavra gratidão. Por isso que hoje em dia as pessoas têm hábitos de não agradecer. Agradece um pouquinho e a lista de pedir as coisas é enorme. Então agora eu estou fazendo o contrário. A lista de pedir para mim, eu não peço mais, eu agradeço. Então eu troquei essa palavra, pedir por agradecer. Agora a lista de agradecer é enorme, certo? Agora eu não peço mais. Mas como que eu faço para pedir a Deus, ao universo, o que eu quero? Escrevo, sinto o que eu quero, sinto que eu já tenho e vou lá a Deus, ou escrevo que eu já tenho aquele objeto.
aí logo aquele objeto vem para mim, certo? Porque eu emanei gratidão, porque tudo já está criado dentro, então eu só tenho que agradecer. Então essa palavra gratidão foi retirada, certo? Imagine, se essa palavra tem muito conteúdo ainda que eu tenho que desenrolar para vocês entenderem, até chegar nesse ponto e entender mais claramente que tudo está criado já. Tudo no universo já está criado, a gente só tem que agradecer para as coisas chegarem até nós, certo? Então, por último, para terminar, vou deixar 4 tópicos para vocês refletirem sobre a oração. Talvez você já tenha ouvido alguém falar, e deixa eu ver só se eu não esqueci nada. Os tópicos, eu escrevi aqui nesse caderno, que tudo eu escrevo, isso eu já tenho faz tempo já escrito, não sei de que ano. Olha só, para você refletir sobre a oração, depois você comenta aqui embaixo se você gostou, se você já tinha ouvido. Olha só, como as nossas orações, o que a gente pediu já está criado. A verdadeira e única oração nunca é dirigida a um ser fora de nós mesmos. E tampouco se espera algo vindo de fora de nosso ser. Outra, o reino de Deus está dentro de vós, e todo bem deve ser procurado ali, dentro de nós. A terceira, tão logo o homem seja um com Deus, ele nada pedirá. Já ouviram falar? Outra, o que buscamos, pedimos e esperamos está sempre presente dentro de vós, já manifesto. Tudo que a gente busca, tudo que a gente quer, já está dentro da gente, já está manifestado, certo? Uma outra bem pequenininha que fala aqui, envolvei-vos com a resposta, porque a resposta já está dentro de nós, certo? Então é esse vídeo, era esses tópicos que eu queria falar sobre a oração, que depois que eu aprendi, agora eu faço de maneira diferente, eu não fico mais pedindo, eu fico só agradecendo, por isso que as coisas vêm mais rapidamente para a minha vida, por isso que eu tenho a solução dos meus problemas, por isso que eu mudei a minha consciência, alguns hábitos, alguns comportamentos, certo? Então, bem importante, se você gostou desse conteúdo, que você compartilhe com pessoas que talvez você possa ajudar elas, se elas estão orando dessa maneira e não estão recebendo resposta, certo? E se você também gostou do conteúdo, comenta aqui embaixo, se você já tinha ouvido falar desta maneira da oração, tá bom? E se inscreve no canal, que eu vou gravar outros conteúdos bem interessantes para você expandir mais sua mente, expandir mais sua consciência, certo? E também deixar um like, tá? Para que você vai poder me ajudar e ajudar outras pessoas também com esse conteúdo. Assim o YouTube pode mandar para outras pessoas, certo? Então eu agradeço, espero que você pratique, você vai ver boas experiências se você fizer desta maneira, suas orações vão ser mais atendidas com mais rapidez e você vai ficar bem mais satisfeito, ok? Então espero vocês nos próximos vídeos, então se cuidem, gratidão, gratidão, gratidão. Até mais!